Hoje é dia 12 de abril de 2023, 7, 14, 17º dia que a gente está morando aqui em Lisboa, em Portugal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais trocando uma ideia sobre 3 assuntos que eu acho que, pelo que eu pensei aqui, que tem relação com o vídeo, com o dia de hoje. Então a gente vai debater aí rapidinho. Vou explicar melhor sobre 3 assuntos que se relacionam com o dia de hoje, mas já que não tem muito o que ser mostrado no dia de hoje. Porque hoje foi mais um dia como teve semana passada também, que a gente ficou focado aqui no trabalho, não saímos de casa, ficamos só aqui no quarto trabalhando, resolvendo as coisas daqui. E aí quando a gente parou de trabalhar, já era muito tarde, não tinha muito o que ser feito. Então, resumidamente é isso. Então, o primeiro assunto, vou falar um pouquinho mais da questão do trabalho, como é que está sendo essa dinâmica, né? Caso esse vídeo seja visto por pessoas que não são próximas da gente, que não sabem e está acompanhando aí os últimos dias, para entender como é que é essa dinâmica. Então, resumidamente, eu e a Marina, nós dois trabalhamos com design gráfico. No Brasil, a gente trabalhava por uma agência de design focada em desenvolver embalagem. Então, bem resumidamente, a gente desenvolve a arte que vai ser impressa na embalagem. Esse é o nosso trabalho e por isso ele, de certa forma, permite ser executado de maneira remota. Claro que tem alguns pontos que precisam ser ajustados, como é que a gente vai trocar informação com o resto da equipe, passar e receber o briefing, passar os arquivos. A gente trabalha com um arquivo muito pesado, então tem uma dinâmica aí que a gente está ajustando ainda esses pontos com o pessoal lá, com a gente aqui, para que a gente consiga manter o trabalho, né, mesmo à distância, porque a empresa não tinha um sistema remoto, então está sendo adaptado agora para a gente conseguir atender as demandas mesmo à distância, e é isso. Então, lá a agência fica aberta das 8h30 às 5h30, aqui pra gente é do 12h30 às 9h30 da noite, considerando que a gente está no horário de verão atualmente. Então a gente fica mais ou menos disponível sempre esse horário, também como eu disse ontem e anteontem, e acho que na segunda foi anteontem. Às vezes a gente consegue começar a trabalhar um pouco mais cedo, ao invés de esperar da 12h30, e a gente consegue entregar trabalhos também não tão tarde. Como é um trabalho remoto, daria em tese para a gente não ter que fazer o horário correspondente ao do Brasil. Mas como eu disse que a gente ainda está em fase inicial, às vezes eu vou mexer num arquivo, eu preciso receber um outro arquivo que eu não tenho aqui, tenho que estar em contato direto com o pessoal lá, pedindo arquivo, tirando dúvida, aí eles pedem alguma coisa que eu tinha feito no dia anterior, precisa ser enviado novamente. Então não dá para eu, nesse momento pelo menos, talvez futuramente a gente consiga alinhar um pouco melhor isso, mas no momento a gente não consegue fugir muito de estar disponível no horário do Brasil. Então, a maioria dos dias, 12h30, 9h30, a gente está trabalhando. Alguns dias a gente começa 1-2 horas antes e consegue sair um pouco antes, mas ainda temos esse horário disponível lá para o Brasil. Então acaba, como aconteceu semana passada, a gente para de trabalhar 9h30, 9h30, e aí muito tarde, teve um dia que a gente saiu correndo para o mercado fechava às 10h, a gente precisava buscar algumas coisas. Então isso que a gente não consegue todo dia estar criando conteúdo, tá saindo para fora, gravando coisas lá fora, por causa que a gente precisa manter um trabalho, como seria no Brasil, segunda a sexta a gente estaria dentro do escritório trabalhando. E aí hoje até começamos o trabalho um pouco mais cedo, mas no fim do dia a gente também não saiu por 2 motivos. Um dos motivos vai ser um outro assunto, né, dos 3 assuntos que eu vou falar melhor daqui a pouco, e o outro motivo é porque um dos arquivos que a gente tinha mandado para um cliente hoje, o cliente ia mandar para o fornecedor dele, aí teve um problema, eu tive que fechar o arquivo de uma maneira diferente para mandar para o fornecedor, e aí fiquei com medo de sair, como ainda tinha mais umas 2 horas de expediente lá no Brasil, se eu tivesse saído antes, né, como eu comecei a trabalhar mais cedo, e tivesse algum problema lá e precisasse mandar o arquivo de novo para o fornecedor, já que tem o prazo para esse arquivo ser impresso, ele ia estar aqui, então fiquei aqui esperando dar, né, o horário correspondente lá do Brasil, para garantir que eles não iam precisar de nada e eu não estaria aqui para mandar, sendo que era uma questão meio urgente. Então a gente não saiu também por causa desse motivo. Outro motivo eu já explico. E aí também mais um ponto que eu esqueci de falar, que já citei também nos outros vídeos, mas nesse momento a gente está trabalhando só em um computador, então a gente está se revezando. Na verdade eu estou fazendo, digamos que o horário completo e a Marina metade, porque nesse combinado que a gente está se organizando, ela está
recebendo menos demanda, então normalmente ou a gente reveza o tempo aqui no computador ou ela começa um pouco mais cedo, aí na sequência, como eu entraria em tese 12h30, eu pego depois que ela terminar a parte dela, então também isso toma nosso tempo, porque além do horário que eu teria que fazer, ainda tem mais um horário normalmente na parte da manhã que ela faz as tarefas dela, então nossa carga horária ali somada, que a gente não consegue fazer outras coisas, acaba sendo o dia todo, não tem como. E é isso. Então, bem resumida, esse é o nosso trabalho, que a gente sempre fala, que a gente está trabalhando, é por isso que a gente está conseguindo manter do Brasil, né, conciliando mais ou menos os horários, tentando alinhar. A gente está há 2 semanas, então também tem um alinhamento sendo feito das duas partes, né? E é isso. Então, resumidamente, a parte da questão do trabalho é essa. O segundo ponto que eu falei que tem a ver também porque a gente não saiu, é que a gente iria sair para executar a tarefa que a gente tentou fazer ontem e a gente não conseguiu, que era comprar o ingresso. Tô até aqui com o papelzinho pro show do Emicida, que vai ter aqui no mês que vem. E coincidentemente, se tivesse dado certo ontem, eu só reparei nisso depois, que ontem era 11 de abril e o show é 11 de maio. Teria sido exatamente um mês antes do show, mas como relatado ontem, não deu certo. E hoje a gente ia então sair um pouquinho mais cedo, como eu falei, para ir lá no local correto, dessa vez comprar o ingresso. Mas por fim a gente foi checar aqui o horário e o local do lugar que a gente teria aqui, né? Porque a gente não sabia exatamente onde era, tendo em vista que ontem a gente foi no lugar errado. E aí a gente achou o site da bilheteria diferente do que eu tinha visto anteriormente, que eu citei, que era uma empresa que revende o ingresso, e era um site diferente, o ingresso estava até mais caro. Diretamente no site do evento, do local do evento, a gente conseguiu ali achar, estava até mais barato do que a gente tinha visto anteriormente e estava mais prático de comprar ali. Então a gente já comprou online mesmo, garantiu, a gente estava já começando a se planejar para sair daqui, chegar lá e comprar agora à noite, mas já resolvemos isso, compramos, já recebemos aqui com os tickets. Então tá aqui os nossos ingressos devidamente comprados para o evento que vai acontecer aqui no dia 11 de maio em Lisboa. Show do Emicida, a gente garantiu, vai ser no Coliseu dos Recreios, o local correto, não onde a gente foi ontem, que era o Campo Pequeno. Então o segundo assunto era esse, que era uma coisa que se a gente tivesse saído a gente ia poder gravar, igual tentamos gravar ontem. Não saímos para resolver isso porque já foi resolvido por aqui mesmo. E o terceiro assunto, que tem a ver também com o dia de hoje, o que a gente fez no dia de hoje também, por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui. A gente está pesquisando mais opções de casas para alugar em breve, né, já que a gente vai sair daqui do quarto que a gente está alugando daqui um tempo, e já começou essa busca. Hoje foi um dia que a gente mais intensificou, pesquisando bastante aqui também, várias opções no mercado, na plataforma do Facebook, lá no Marketplace, e alguns sites específicos de aluguel, de anúncio de casas para alugar, para vender. Já separamos vários que a princípio parecem interessantes, começamos a mandar mensagem pro pessoal perguntando mais informações, perguntando se dá para agendar. Eu agora mesmo, antes de começar a gravar aqui, acho que eu respondi uns 20 anúncios aqui do Facebook pro pessoal, mas a gente vê que também tem muito anúncio que tá na cara que é golpe, perfil que foi criado esse ano, anunciando um quarto assim sensacional por um preço muito abaixo. E aí tem sempre uma desculpa ali que a pessoa não está no país, não vai poder mostrar, não vai poder visitar o local, ou então que para visitar tem que contatar uma outra pessoa que te leva. Sempre tem umas coisas assim, então também tem que saber fazer esse filtro, parando aí várias mensagens para ver se consegue agendar alguma visita, porque nem todos vão conseguir. Dentro desses, algum que não está escancarado que é golpe, vai ser golpe, e então isso também tem tomado nosso tempo hoje, vai tomar nosso tempo aí próximos dias, próximas semanas com certeza, porque quem não tá, talvez quem já está acompanhando alguma coisa referente ao Portugal, ou quem já está aqui em Portugal, sabe que ultimamente a questão das moradias aqui tem sido uma questão bem complexa. Os próprios portugueses estão se queixando, estão fazendo manifestações direto aí na rua. Para os imigrantes também, então, tá pior ainda, porque, bem resumidamente, nos últimos anos, principalmente depois que começou a guerra lá na Rússia com a Ucrânia, muitos estrangeiros da Europa vieram para cá, muitos brasileiros já estavam vindo para cá independente de guerra. Também, independente de guerra, tem se notado muito americano vindo para cá, porque é um país barato, então com o dinheiro deles eles conseguem viver bem. Então tudo isso aumentou a demanda, e aí o pessoal tacou o preço lá em cima. Aí agora também tá faltando oferta de casas para alugar, e aí consequentemente o preço se mantém lá em cima.
um tempo atrás o governo começou a pagar até um auxílio para o pessoal que já tinha residência e para os portugueses para custear o aumento, né, dos aluguéis, mas assim, coisas de 2 anos atrás realmente subiu muito, jornais portugueses fazendo matéria, porque aí para os próprios portugueses também ficou ruim, e para os imigrantes também. Tem muito imigrante que está passando dificuldade, que está indo morar na rua ou que está pedindo ajuda para voltar para o país. Então realmente é uma questão que está complicada. E aí então a gente já definiu mais ou menos o patamar de valores que a gente consegue pagar nesse momento. Talvez não vai ser tão central, tão próximo de Lisboa. Se precisar ir para uma área um pouquinho mais distante, se for a melhor opção, a gente está analisando isso também. Então, como eu disse, é uma coisa que provavelmente a gente vai vivenciar, pesquisar, correr atrás, perder um tempo ainda por alguns dias até achar um local que seja bom, um preço que seja razoável, que dê para assinar o contrato, né? Já que também, por tudo isso que eu citei, muitas pessoas estão fazendo exigências absurdas. Então você tem que às vezes dar 3 adiantamentos, dar 2 caução, ter fiador, ter documentos, ter imposto de renda aqui no país. Então também tem muitas dificuldades que a gente precisa também encontrar alguma oferta que não seja tão complexa as exigências no momento, tendo em vista que a gente está aqui há 2 semanas e a gente também não tem, por exemplo, muitos pedem um imposto de renda, a gente não tem o último imposto de renda daqui. E aí não sei o quanto que eles vão ser flexíveis nesse ponto, o quanto que os comprovativos do Brasil vão servir para cá, alguns comprovativos financeiros que eles pedem. Então a gente começou agora a pesquisar isso, mandar mensagens. Vamos ver como isso vai desenrolar. Muitas dessas dúvidas a gente vai tirar também nas próximas semanas, conversando com o pessoal, tentando negociar. Então foi essas 3 coisas correspondentes ao dia de hoje, trabalhando. Ia sair para comprar o ingresso, mas já resolvemos aqui dentro mesmo. E também aproveitando o tempo para procurar outros imóveis, outros locais para a gente se mudar em breve, não tão breve assim, porque a gente vai necessariamente ter que cumprir um prazo aqui no local que a gente está hoje, no quarto, e também não daria para a gente resolver tudo tão rápido assim, como eu já citei, as burocracias e tal, mas já estamos planejando, porque assim que for possível, a gente pretende então ir para outro lugar, mas não seja compartilhado principalmente, ou que seja mais espaçoso, ou que seja melhor, mas principalmente que não seja só um quarto, né, seja um apartamento completo. E é isso, encerrando essa quarta à noite, agora já são quase 11, agora são mais ou menos 10h30 da noite, encerrando o dia por aqui. E é isso, foi o bate-papo de hoje nessa quarta-feira. Até mais e valeu!